Evangelho de Mateus, capítulo 6. Todos encontraram? Mateus 6. Amém. Meus irmãos, depois que Jesus foi batizado, a sua primeira mensagem, a sua primeira pregação, foi falando sobre o reino dos céus, o reino de Deus, e convidando as pessoas a se arrependerem, porque o reino dos céus havia chegado até a terra. E quem trouxe esse reino? O próprio Jesus. Então, em Mateus 4,17, após ser batizado, Jesus então dá início ao seu ministério público e anuncia que o reino de Deus é chegado. Convida então as pessoas a se arrependerem. Quando chega então no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o primeiro do grupo dos 3 capítulos que compõem assim o famoso e maravilhoso Sermão do Monte, o qual concentra uma quantidade profunda dos ensinos preciosos do Senhor Jesus a todos aqueles que ouviram a sua mensagem, o seu chamado ao arrependimento e que entenderam que de fato o reino de Deus havia chegado. Nesse conjunto de ensinos profundos, os quais estão concentrados, nesse sermão. Então, no capítulo 5, o Senhor fala sobre as bem-aventuranças. São felizes aqueles que choram, pois serão consolados, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. O Senhor ensina que o seu povo, a sua igreja, é sal da terra e luz do mundo. Nos ensina sobre o verdadeiro cumprimento da lei. Exorta-nos sobre o dever como um povo de Deus de evitarmos o homicídio, o adultério, de lutarmos para evitarmos também o divórcio. Ensina-nos a não fazermos juramentos, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Deus, nem pelo trono de Deus. Nos ensina a evitarmos o caminho, a prática da vingança. Somos ensinados, através desse conjunto precioso de mandamentos, somos ensinados e desafiados pelo Senhor a amarmos até os nossos inimigos. Quando inicia o capítulo 6, então o Senhor nos ensina sobre a necessidade de ajudarmos aqueles que precisam. Ensina-nos sobre a disciplina preciosa da oração.
nos mostra também como deve ser o verdadeiro jejum. Aquele que é aceitável por Deus. Ainda na sequência, ele ensina o seu povo, os que ouviram sua mensagem, que atenderam ao chamado de arrependimento, onde eles realmente devem acumular o seu tesouro, onde realmente devem investir. Tanto a vida, como também os recursos. Mas então, quando nós observamos, dos versículos 25 até o versículo 34, nós vemos que o Senhor fala sobre o dever que nós temos de priorizar o reino de Deus. Esse reino que Ele começou anunciando, esse reino sobre o qual Ele declarou em sua primeira pregação pública que havia chegado até nós. E é sobre esse tema que queremos compartilhar com toda a igreja presente aqui, os que participam conosco pela transmissão. Eu então os convido para a leitura a partir do verso 25. Palavras do Senhor Jesus que nos dizem assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos juntos, verso 33, toda a igreja, em nome de Jesus. Busquem, vamos lá, 1, 2, 3 já. Busquem e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia
o seu próprio mal. Como já declaramos, no Sermão do Monte, que concentra os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nós encontramos a maior concentração do profundo ensino de Jesus sobre como devemos viver e nos prepararmos para a eternidade. São palavras poderosas que nos confrontam e nos ensinam sobre a verdadeira vida, a vida onde Deus está no centro. E hoje nós vamos analisar essa porção preciosa que nós acabamos de ler deste sermão, onde, através do ensino do Senhor, nós encontramos a orientação para uma vida feliz, verdadeiramente feliz e plenamente suprida. Há muitas pessoas que acreditam e até declaram que a felicidade, ela é uma conquista. Eu não acredito desta forma. Quando olho para o sermão, em especial para o Sermão do Monte, eu entendo e compreendo que a felicidade, ela é um dom de Deus, que é concedida ou que é concedido a todos os seus filhos que aprenderam a andar em obediência e dependência do Senhor. As pessoas que acreditam que a felicidade é uma conquista própria, elas colocam uma condição que está totalmente ligada às circunstâncias. Por exemplo, tal felicidade, entendida como conquista, depende do que a pessoa pode ter, seja ganhando, comprando ou herdando. Isto significa que quando elas perdem, quando não se tem o que querem, então perdem a felicidade. Mas esta é a felicidade que o mundo proporciona, não a que Cristo oferece. Você, como filho, como filha de Deus, é uma pessoa feliz? Sente-se feliz? O que você entende por felicidade? Se pessoalmente chegasse para você, eu ou alguém chegasse e lhe perguntasse, me dê o conceito de uma vida feliz, o que você diria? Ah, pastor, uma vida feliz é uma vida sem problemas. Então não tem ninguém feliz na terra. Não tem. Ah, pastor, uma vida feliz é a vida de alguém que não tem nenhuma enfermidade, goza de uma saúde plena. Então não tem, não teria ninguém feliz. Biblicamente, o conceito de uma vida feliz é esse aqui. O conceito para uma vida feliz, de acordo com as Escrituras, é estar em paz com Deus
e viver contente com o que temos. O conceito para uma vida feliz, de acordo com as Escrituras, é estar em paz com Deus e viver contente com aquilo que Ele nos deu. Será que estamos vivendo desta forma? Será que temos buscado viver esta verdade em nossas vidas? Ou estamos deixando a vida passar diante dos nossos olhos? No contexto dessa passagem que nós lemos, nós precisamos atentar para 3 situações importantíssimas aí, sobre as quais Jesus nos ensina. Para que nós tenhamos, de fato, uma vida plenamente feliz, ou verdadeiramente feliz e plenamente suprida. Quais são as situações que o Senhor aborda aí? A primeira delas pode ser observada dos versos 25 ao 31, analisando uma sequência de 8 perguntas que o Senhor faz aí. Entre elas, ele pergunta: será que a vida e o corpo de vocês não vale mais do que o alimento e as vestes? E ele segue então, na sequência, com as várias perguntas. Pergunta aos discípulos se eles não têm um valor maior do que as aves. Pergunta também: qual de vocês, por maior que seja a preocupação, pode mudar alguma coisa, alguma circunstância em relação aos anos da vida de vocês? O que vocês podem fazer em relação ao custo da vida que Deus determinou? No verso 28, ele pergunta: por que vocês se preocupam dessa forma? No verso 31, portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Há uma sequência de 8 perguntas. E ao fazer essa sequência de 8 perguntas, o que o Senhor está nos dizendo? A primeira situação, Ele nos diz para não permitirmos que o nosso coração seja dominado pelo consumismo. Não permita que o consumismo domine o coração, domine a vida de vocês. Não permita que o consumismo venha determinar suas ações, determinar as escolhas de vocês, determinar as decisões de vocês. No tempo em que Jesus proferiu essas palavras, a vida era bem mais simples do que a que nós vivemos hoje. As principais preocupações que as pessoas tinham naquele momento eram apenas 3: comer, beber e vestir. Eram apenas 3 as principais
preocupações das pessoas. Mas hoje nós temos 1 trilhão de preocupações. Hoje nós dormimos muito tarde, com o coração cheio de coisas, e acordamos muito cedo. Aqueles que ainda conseguem dormir, porque tem muitos que não conseguem mais dormir. Trabalhamos, muitos de nós trabalham de domingo a domingo e não tem tempo para sequer buscar a Deus. Não tem tempo para a família, não tem tempo para visitar um amigo, não tem tempo para nem mesmo visitar um irmão que esteja enfermo, que esteja doente, que esteja no hospital ou que esteja em casa. Não temos tempo para visitar uma pessoa que precisa de ajuda espiritual. E aí nesta correria louca, alucinada, nós arrebentamos com a nossa saúde física, emocional e espiritual. E aí não temos mais, muitas vezes, como cuidar dela. Por quê? Porque a coisa mais comum de se ouvir hoje é: não tenho tempo. Não tenho tempo. Ora, se eu não consigo tirar tempo para aquele que me criou, que me deu o fôlego de vida, que me sustenta, que me alcançou com graça abundante, que me amou com amor infinito e eterno, se eu não consigo tempo para Ele, certamente não vou conseguir tirar tempo para o cônjuge, para os filhos, para a família, para as pessoas, para os amigos, para os irmãos. E qual a consequência desse estilo de vida? Jesus nos revela que há pelo menos 3 consequências terríveis à luz do texto que nós lemos. A primeira delas é que a vida passa a ser controlada pela ansiedade. A segunda, a vida passa a ser dominada pelas preocupações desta terra. E a terceira consequência é que quem vive dessa forma acaba cultivando uma vida desprovida de fé. E isso é um desafio a ser superado por todos nós, irmãos. Eu ouvi recentemente um pastor amigo nosso, um grande homem de Deus, um pastor ousado, e até aqui eu o tenho visto cheio de fé. Mas essa semana ele estava diante de um grandioso desafio. E a sua esposa, vendo a forma como ele estava, andando dentro de casa, de um lado para o outro, o semblante que ele estava apresentando, a inquietação com a qual ele se encontrava, a sua esposa chegou para ele e disse: homem, se aquiete. Confie
Confie mais no Senhor. Deus vai fazer com que tudo dê certo. Ele disse: eu sei que Deus está no controle e vai fazer com que tudo dê certo. Só que a minha cabeça não está entendendo isso. E na maioria das vezes nós sabemos, mas a nossa luta tem que ser, às vezes, com nós mesmos. Todas essas coisas têm uma raiz, e é importante que nós identificamos que raiz é esta, para que seja removida. Às vezes não é fácil, requer um esforço maior, mas é preciso nos esforçarmos, não desistirmos, identificarmos que raiz está fazendo com que a minha vida seja controlada pela ansiedade. Que raiz está fazendo com que minha vida seja dominada pelas preocupações? Que raiz está fazendo com que eu tenha uma vida desprovida de fé? A segunda situação que Jesus nos revela ou nos alerta está no verso 32. Pode colocar para nós. Depois de nos exortar, de nos ensinar a evitarmos que o consumismo venha controlar nosso coração. No verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. O que o Senhor está nos dizendo aí? O seu ensino é: vivam como filhos de Deus e não como os pagãos, e não como aqueles que não têm o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês se tornaram filhos de Deus. Então, vivam como tais. Uma das marcas que nos distingue dos pagãos ou gentios é a nossa dependência de Deus. Ele é o nosso Pai Celeste, que sabe e conhece todas as nossas necessidades. Em Mateus capítulo 6, verso 8, o Senhor nos diz: não sejam iguais a eles, não sejam iguais aos pagãos, aos gentios, aos incrédulos, não sejam semelhantes aos ímpios, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Certa vez uma criança, ouvindo essa declaração, perguntou ao seu pai: papai, se Deus sabe tudo o que nós precisamos, por que então nós temos que estar pedindo a Ele? Se Ele já sabe, por que então Ele nos dá logo? De fato, Deus sabe tudo o que você, o que eu, o que nós, o que todos os seus filhos precisam. Deus sabe. Por que então Ele não dá? Por que então Deus espera que nós peçamos?
por que Jesus disse: pedi, pedi, pedi? Deus não nos dá logo, sem essa manifestação de uma petição, para que nós possamos ir até Ele e estabelecer um relacionamento de comunhão com Ele. Filho e Pai. Se todos nós fôssemos atendidos por Deus sem pedirmos, confiando apenas que, não, o Senhor sabe, então o Senhor fosse concedendo, nosso relacionamento com Ele praticamente não existiria. Nós viveríamos de uma forma muito confortável e relaxada. Mas então temos que pedir para estabelecer esse contato, essa comunhão. A terceira situação sobre a qual Jesus fala nos arremete diretamente ao tema do sermão para essa noite. Novamente, verso 33. Pode colocar para nós. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Na escala de valores, o corpo vale mais do que o seu vestuário. A vida vale mais do que a comida que a sustenta. Versos 25 ao 32. E acima destas coisas terrenas está a comunhão espiritual com Deus. Priorizem o reino de Deus acima de todas as coisas. Quando o reino de Deus se tornar prioridade, então a ansiedade, as preocupações e a marca dos pagãos darão lugar para uma vida plenamente feliz e divinamente suprida. Eis a promessa, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Para a conclusão dessa noite, eu queria rapidamente compartilhar com os irmãos de um testemunho que nós ouvimos e impactou muito nossas vidas. E a Bíblia diz que as coisas boas que nós ouvimos, nós devemos compartilhar, transmitir. Pode colocar a imagem. Queria que os irmãos observassem. Ao meu lado, né? Aliás, ao nosso lado, né, está aqui minha esposa e eu. Nós estamos aí nessa foto ao lado de um casal, o diácono Josias Lira e a sua esposa Cristiane. Ele tem 71 anos de idade. É um dos 12 filhos de um casal ali do Pará. Foram criados na roça. E ele conta que todos pequenos ali, a sua mãe pegava uma cartolina e ali, na sua simplicidade, ela escrevia na cartolina as tarefas para os 12 filhos. Ele disse que todo mundo tinha que trabalhar conforme as suas condições ali, a idade. Todo mundo tinha que trabalhar. E ele disse também que ninguém cresceu com trauma porque trabalhou quando pequeno, ninguém teve depressão, ninguém teve essas coisas que muita gente hoje alega
Enfim. Cresceu, foi seu pai, um homem de Deus, colocou com muita dificuldade, mas colocou eles todos para estudarem. O irmão Josias então foi para Manaus e conseguiu se formar em economia. Tornou-se então crente, abriu algumas lojas, e essas lojas começaram a produzir bastante, ele a ter bastante lucro. E então ele começou a devolver com fidelidade o seu dízimo. Começou devolvendo os 10%, mas ele achou que 10% estava pouco, e então decidiu entregar 20%. Mas ele achou que poderia fazer mais. E ele passou a sustentar seminaristas, né? No seminário Equatorial e em outros seminários do Brasil. E a sustentar também missionários que estavam no campo. Chegou a quantidade de 20 seminaristas, entre seminaristas e missionários. Ele tinha 45 anos de idade até aí. Tinha 6 lojas muito prósperas em Manaus. Tinha 6 carros importados. Só que aí já era coisa demais. Ele continuava ali devolvendo o dízimo, sustentando os seminaristas, os missionários, mas agora ele só tinha tempo para participar do culto só domingo, à noite, porque as coisas estavam consumindo demais ele, tinha que trabalhar demais, empresário, e não tinha mais um tempo especial para se dedicar de uma forma melhor a Deus. Já estava com vários anos de crente, apesar do que fazia, mas ainda não havia lido a Bíblia toda sequer uma vez. Então um dia ele estava vindo do seu trabalho para casa em um dos seus carros importados, e de repente alguém bateu atrás do seu carro, propositalmente, quando ele foi passar em um quebra-mola. Ele olhou para trás e viu que eram três homens que estavam no carro. Ele então desceu preocupado e disse: olha, não se preocupem, o meu carro tem seguro, vai cobrir tudo. E aí um dos homens ali disse: isso aqui é um assalto. Ele disse: tudo bem, minha carteira está no carro, vocês podem levar tudo, entrego tudo o que for necessário. Eles disseram: não, você vai ter que entrar no nosso carro. Ele disse: eu não vou entrar no carro. E então, um daqueles homens descarregou um revólver 38, 6 balas contra o irmão Josias, ou o diácono. Ele era na época diácono da igreja, diácono Josias. 6 tiros. Um desses 6 tiros pegou em cima aqui da sua cabeça, passou por trás do globo ocular, e a massa cefálica empurrou o olho direito para fora. Ele então caído, mas ainda estava consciente. Os assaltantes ali, os bandidos, disseram: vamos embora, ele já está morto.
Eles saíram, deixaram o corpo dele, e pouco tempo passava por ali um amigo conhecido do diácono Josias. Pegou ele ainda estava consciente e falando. Reconheceu o amigo e disse: me levem para o hospital tal, minha irmã é médica lá. E assim ele foi levado. Foi socorrido ali em Manaus e logo transferido para o hospital Albert Einstein em São Paulo. Resumindo essa questão aí da tragédia, do atentado que ele sofreu, ele passou 3 meses no hospital Albert Einstein em São Paulo. Nesses 3 meses, ele passou 15 dias em completo coma. E ele brinca, ele disse que nesses 15 dias, ele saiu do corpo para poder ir lá no céu, na presença de Jesus e contemplar o paraíso. Mas ele disse que o tempo de 15 dias no céu é como que fosse 15 segundos, porque passou muito rápido. Passou por várias cirurgias e Deus preservou a vida dele. Quando ele saiu de lá, ele disse que teve uma visão, Deus removendo o coração dele e colocando um outro coração. A partir dali, ele decidiu ser um filho de Deus que passou a priorizar o reino de Deus de uma forma profunda, verdadeira em sua vida. Hoje ele tem 71 anos. Esse atentado contra a sua vida se deu quando ele tinha 45 anos. Ao retornar para casa, entre algumas decisões radicais que ele tomou na sua vida, uma delas, ele decidiu pegar as 6 lojas, vender 5, ficou só com uma. Essa uma, ele decidiu fazer o seguinte: a partir de hoje, eu vou investir 90% de tudo que Deus me der no reino dele e vou viver com apenas 10%. Essa loja com a qual ele ficou aberta passou a ter um lucro superior, uma loja passou a ter um lucro superior do que quando eram as 6 lojas funcionando. Vou viver com 10% e investir 90% do reino de Deus. De 20 seminaristas e missionários, hoje, ele sustenta mais de 230 missionários e seminaristas no campo. E de uma forma maravilhosa, com esse investimento de 90%, além de sustentar esses missionários e seminaristas, o diácono Josias já construiu mais de 100 templos dentro e fora do Brasil. Templos para igrejas e congregações. E esse irmão que com 45 anos de idade nunca havia lido a Bíblia toda, agora com 71, ele já leu a Bíblia toda quase 50 vezes. Leu 48 vezes.
está lendo 2 vezes por ano. Dos 6 carros importados, ele disse: eu só preciso de um carro. Vendeu os outros 5 e investiu no reino de Deus. Ainda existem homens como os homens lá da Bíblia. A história dele me fez lembrar de personagens da Bíblia. Que Deus continue preservando homens assim, para que possam nos inspirar e nos ensinar que o maior investimento que existe é o investimento para a vida eterna. Amém?